O meu nome é Thiago Zambelli e eu sirvo nessa comunidade como pastor dela. Faltam poucos dias para o Natal e, com certeza, eu acho que vocês sabem disso, chover no molhado é um dos dias mais populares no mundo todo. São luzes, são cores, são piscas-piscas, são viagens, são compras, tudo ao redor da ocasião do Natal. São muitas as evidências que comprovam essa popularidade toda. Ainda assim, apesar da sua popularidade, eu estou convicto que são poucas as pessoas que realmente conhecem o verdadeiro significado desse dia. E menor ainda é o número de pessoas que, sabendo o significado, realmente desfrutam da esperança que envolve esse dia. Cada vez mais eu percebo que as pessoas, apesar de olharem com bons olhos para o Natal, com muita positividade, elas não compreendem ou não desfrutam do significado do Natal. Por exemplo, alguns olham para o Natal como uma época de alegria e celebração com a família e amigos, um tempo de festas, luzes e presentes. É um tempo em que se decora a casa, monta a árvore de Natal e se prepara para desejar um feliz e próspero ano novo. Em outras palavras, para essas pessoas, o Natal é uma ocasião social e cultural, cuja ênfase está na festividade, no entretenimento e na estética da ocasião. Outras pessoas veem o Natal como uma tradição familiar, uma oportunidade para reunir primos, tios, filhos, pais e reforçar os laços de parentesco. Isso independe de qualquer relação com Cristo ou com a fé cristã. Outras pessoas ainda olham para o Natal como um feriado comercial. É uma boa época para fazer compras, achar promoções, talvez nem sempre, de forma negativa. Nesse olhar, o Natal ele é sinônimo de consumismo, de presentes inúteis e de interesses econômicos. Também existem aquelas pessoas que olham para o Natal como uma data de autoavaliação. Geralmente elas têm em mente algum valor cristão e nesse período do ano elas tentam equilibrar os pratos da sua balança moral. Já perceberam como algumas pessoas no Natal elas são despertadas para praticar a generosidade e a bondade? Passa o ano inteiro sem qualquer atividade beneficente, mas quando chega o Natal, é hora de dar presentes, rezar e orar por pessoas com necessidades e até visitar pessoas à margem da sociedade. Além destes, existe um grupo, e ele é composto por diversas pessoas, inclusive religiosas e não religiosas, que gostam de destacar os elementos mitológicos, infantis do Natal. É o dia que o Papai Noel deixa presente para as crianças, para aquelas que se comportaram bem. É o dia que as renas do Papai Noel voam. Eu cresci num lar que incentivava a escrever cartinhas para o Papai Noel. E eu acho que isso dava uma ideia para os meus pais sobre o que eu queria ganhar, sem que eles tivessem que me perguntar. Talvez fosse para que eles, caso eu tivesse escrito alguma coisa que eles não tivessem condição para me dar, talvez eles pudessem me dizer, Papai Noel não quis te dar aquilo que você pediu para ele. E a verdade é que eu acreditei nessa história de Papai Noel até quando eu tinha uns 7 a 8 anos de idade. Rogério, desculpa se eu estraguei seu Natal com isso. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, existem vários vieses sobre o Natal e muitos deles positivos. Olhar para ele como um tempo de paz, de generosidade, amor e união é excelente. Tê-lo como oportunidade para se encontrar com queridos amigos e familiares é maravilhoso. Temos esses dias, ou esse dia como feriado para descansar, para pensar na vida, é muito bom. Ainda mais se for junto com um banquete natalino, com peru, com um tender, com frango, com farofa, com cuscuz. É muito bom e é muito gostoso. No entanto, tudo isso ainda é pouco se comparado ao que podemos desfrutar quando reconhecemos a importância e o significado desse evento, o nascimento de Jesus, de acordo com a palavra de Deus.
E eu não me refiro a termos na Bíblia o dia 25 de dezembro como a data estabelecida do nascimento de Jesus. Eu me refiro a conhecermos o porquê da encarnação da segunda pessoa da Trindade e a nossa confiança nessa história. Ou seja, conhecer, entender e crer no nascimento de Jesus, o Filho Deus, ou Deus Filho, o Messias prometido que lidaria com o maior problema que a humanidade enfrenta, o pecado. Tendo dito tudo isso, eu quero orar com vocês e pedir que Deus firme o nosso coração no verdadeiro significado do Natal e as oportunidades que nós temos com esse dia no nosso calendário. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos e por levarmos em consideração essa questão, esta ocasião que nós chamamos de Natal e que nós marcamos no nosso calendário para o dia 25 de dezembro. Hoje, Pai, a palavra é especialmente para que nós pensemos, para que tenhamos a chance de refletir sobre isso, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso coração em querer compartilhar essa notícia a outras pessoas. Nos ajude, Pai, nos guie para que tenhamos a certeza do significado, do verdadeiro significado do nascimento de Jesus Cristo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Quando se fala do Natal, um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, que dizem: Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essas palavras, elas foram ditas aos pastores nos campos próximos de onde Jesus nasceu e que tomava conta dos seus rebanhos. Mas depois de tudo que eles testemunharam, eles também viram e ouviram uma grande multidão de um exército celestial dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor, versículos 13 e 14 de Lucas 2, eles decidiram ir para Belém e ver de perto e com os próprios olhos o recém-nascido que um dia tomaria o meu e o seu lugar numa rude cruz. Tudo isso, meus queridos, é um relato histórico do que aconteceu no primeiro Natal, mas que quase nunca é considerado ou simplesmente mencionado nas celebrações natalinas. Sejam honestos com vocês mesmos, não precisa levantar as mãos. Quantos aqui incluem alguma reflexão bíblica nos encontros que participam no Natal? Quantos param para orar a Deus em agradecimento pela vinda do Messias, pelo nascimento de Jesus? E se você faz isso, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas não é improvável que a nossa atenção talvez esteja muito mais na decoração da nossa casa ou na qualidade das nossas roupas, do que na oportunidade que temos tanto de agradecer a Deus pelo Natal, quanto de falarmos sobre esse dia para outras pessoas. E isso é o nosso famoso viver debaixo do sol. Talvez estejamos mais preocupados em dar presentes que podem ser embrulhados do que falar do presente que um dia recebemos de Deus. Nós fomos ensinados que somos salvos pela graça. Isso, de uma outra forma, é dizer: a salvação de vocês, a nossa salvação é um presente de Deus. Nós ganhamos de graça, porque acreditamos em Jesus, não por qualquer outra coisa que nós tenhamos feito. Talvez seja por isso que a figura do Papai Noel seja tão proeminente no mundo. Ele é o bom velhinho que recompensa quem merece. Jesus, pelo contrário, ele veio para salvar os que não merecem. A justiça de Deus, ela não é popular. Ele salva a meretriz, ele salva o aleijado, ele salva o pobre, ele salva o corrupto, ele salva o condenado à pena de morte, ele me salva. Nessa semana, eu tive um tempo muito gostoso com o irmão Roberto. Ele não está aqui hoje, com os filhos dele, o Heitor e o Pepeu, e eu estava junto com a Mila, estávamos todos nós juntos, e nós combinamos de entrevistar algumas pessoas aleatórias aqui em Paulo Afonso, pessoas que estivessem passando próximas de nós. E a pergunta era a seguinte: o que é um Natal para você? Antes de eu mostrar os vídeos,
as respostas das entrevistas, eu quero que vocês levem em consideração duas coisinhas. A primeira, e muito menos importante, é que nós gravamos este vídeo de uma forma bastante amadora. Mas ainda assim, debaixo de oração e com muita disposição, para que ficasse bem claro a ideia que eu estou apresentando aqui para vocês. A convicção que eu disse ter logo no começo dessa mensagem, de que as pessoas, de forma geral, não conhecem o verdadeiro significado do Natal. E a segunda consideração, notem que é até comum as pessoas relacionarem Jesus com o Natal, mas será que isso é suficiente para dizer que se entende o significado do Natal? E eu responderia que isso não é suficiente. Semelhantemente, não é suficiente você saber que Joaquim José da Silva Xavier é quem nós chamamos de Tiradentes. Se você não conhece a história por detrás desse nome, então não é possível conhecer o significado do feriado nacional que nós temos no dia 21 de abril. Sendo assim, prestem atenção nas respostas que vamos escutar aqui dessa pergunta. O que é o Natal para você? Eu espero que funcione, senão o backup está lá, né? Natal é o nascimento de Cristo, né? É uma data comemorativa muito importante, onde a gente reúne a família e celebra junto a família, né? Para a gente pedir que o próximo ano seja um ano abençoado, um ano de paz, um ano de muita saúde. Quatro coisas boas, só pensar coisas boas no Natal. O Natal é tempo de pensar em Cristo, renovar os votos com Deus, né? Pensar coisas boas. Ao meu ver, é isso. O Natal significa, né, acima de tudo, família, Jesus Cristo, né, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. E é isso, união, família, né? Isso mesmo. Tem algo a dizer? Não, concordo. Momento de reunir a família, rever amigos também, questão de prosperidade, né? O Natal para mim é uma data muito importante, né? É o dia do nascimento de Jesus e é o dia que nós podemos celebrar a união, a paz, a comunhão com os irmãos, fazer o bem, procurar ajudar e melhorar o dia a dia do próximo como ser humano, para tornar o dia a dia de cada um mais feliz, né? Para mim, o Natal é o nascimento de Jesus também, para a gente confraternizar com a família, com os amigos, com os pais, e assim, a gente ter mais empatia pelo próximo, pensar mais em ajudar as pessoas. Hoje o mundo está muito difícil, então assim, a gente tentar ter aquela coisa no coração para poder colaborar com o próximo e ser melhor no próximo ano que entra. Uma festividade de origem pagã para cristianizar os povos do norte da Europa, mas que foi reinventada, reelaborada, e eu acho importante a gente comemorar o Natal. Eu mesmo comemoro o Natal. Lá em casa tem um pinheirinho de Jesus, tem as coisas todas. Eu acho bonito, entendeu? Mas o que eu acho do Natal é a gente, como dizer assim, a gente, do Rio País que nós estamos, né, a gente ter saúde, felicidade, né, dizer que um vai entrar aí, a gente esperar que ele entre com um bom trabalho para nós, né, que é o que a gente precisa aqui, entendeu? É isso aí. O Natal é uma coisa de alegria, é uma vez por ano para todo mundo se divertir. Eu acho assim, né? De ser feliz, né? Que é o Natal, assim, para mim é uma data comemorativa mais especial que tem no ano, que é a que eu mais gosto também, né? Tem as melhores comidas, assim, que a gente se reúne todo mundo da família em casa, e acho que é um momento em família que a gente tem que aproveitar. Assim, eu não participo do Natal, eu sou testemunho de Jeová. A gente não participa. Natal, para mim, é um momento em que se deve se comemorar com a família, estar junto da família, né? É um momento de comunhão. Eu acredito que o Natal ele represente amor, né? Isso para lembrar também do amor de Jesus pela gente, significa família, né? Quando reúne todo mundo. Eu acredito que é uma época muito bonita e é muito gostosa de comemorar. Eu acho que amor é a palavra certa para o Natal.
Então, segundo essa amadora entrevista, essa pesquisa de rua, nos 11 vídeos, 10 vezes foram mencionadas as reuniões com as famílias. 7 vezes houve menção ao nascimento de Jesus. 6 vezes se falou em amor, simpatia ou ajudar o próximo. 3 vezes se falou sobre esperança ou preparativo para o próximo ano. 3 vezes foi falado sobre o Natal ser um momento de celebração, de boa comida. 1 vez houve rejeição sobre a participação no Natal. Nenhuma vez as palavras salvação, evangelho, pecado ou pecador foram mencionadas. Eu quero mais uma vez dizer, muito do que as pessoas disseram são coisas boas, mas nenhuma resposta foi precisa quanto à proposta do Natal, o objetivo e o significado do nascimento de Jesus. Eu tendo a pensar que Satanás se envolve ativamente em fazer com que as pessoas fiquem afastadas da verdade. Ele procura fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas com o pouco conhecimento que possuem, ou seja, basta saber que esse é o dia comemorado o nascimento de Jesus e que é suficiente. No livro As Cartas do Inferno, do brilhante escritor C.S. Lewis, ele apresenta cartas de um demônio experiente a um demônio aprendiz. Isso é uma ficção. E ali, esse demônio experiente, ele está oferecendo orientações de como manipular os seres humanos para mantê-los afastados de valores espirituais e do caminho da verdade. E nesse livro, o demônio experiente, ele diz que é muito bom ocupar a mente das pessoas com pequenas verdades. Porque essas verdades servem para desviar a atenção do todo. Olha como está escrito. É bom ocupar a mente das pessoas com pequenas verdades, pois ao fazer isso, elas não conseguem enxergar o todo. A concentração em detalhes as impede de perceber a realidade maior e questionar as manipulações que ocorrem ao seu redor. É verdade que o Natal se comemora o nascimento de Jesus? Sim. É verdade que é gostoso passar esse dia com familiares e amigos ao redor da boa comida? Sim. É bom pensarmos em cuidar de pessoas que precisam de apoio e atenção nessa época do ano? Sim. O Natal, ele desperta muita coisa boa, mas essas pequenas verdades, essas pequenas coisas boas não indicam, não apontam, não comunicam a boa notícia que o Natal desperta e representa. O propósito, nós podemos ler isso, por exemplo, no 1º capítulo de Mateus. Ele dará à luz um filho, e você, falando para José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Natal, meus amigos e irmãos, deve funcionar como um lembrete do poder de Deus em nos salvar dos nossos próprios pecados. E, consequentemente, transformar ou estar transformando os nossos corações e as nossas mentes, segundo a sua palavra, ainda que façamos parte de uma cultura terrena e que por si só não deseja as coisas de Deus. Com sabedoria, devemos testemunhar e viver a verdade de que o Natal, ou do que o Natal representa, e que havia sido profetizado há séculos por homens de Deus, como o profeta Isaías, que escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Precisamos celebrar essa data com intencionalidade de mostrar a verdadeira identidade de Jesus, de irmos além do que simplesmente as pessoas dizem o que é o dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Precisamos testemunhar que Jesus é muito mais do que um bebê que foi posto numa manjedoura logo após o seu nascimento. Precisamos ensinar que Jesus não era somente um filho admirável e depois um bom homem, um bom profeta, um bom professor. Jesus é um maravilhoso conselheiro.
Ele é o Deus poderoso, Ele é o Pai eterno e príncipe da paz, responsável por um reino marcado pela justiça e retidão que durará para sempre. Aqueles que conhecem o verdadeiro significado do Natal e creem nesse menino que cresceu, morreu e ressuscitou para tomar o nosso lugar de morte, são pessoas que já desfrutam em participar desse reino, ainda que a plenitude disso esteja por vir. O propósito do Natal, meus irmãos e amigos, é celebrar e reconhecer a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade de seus pecados e restaurar o relacionamento de cada um de nós com Deus. O Natal não é apenas uma festa cultural ou uma oportunidade para trocar presentes entre amigos e familiares, mas um momento de consideração. Eu vou ou não vou crer na história desse bebê? E crer nessa história significa acreditar na revelação que Deus nos deu sobre o seu amor pela humanidade. Em João 3,16, que vocês conhecem. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho, ou filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nasceu como um presente de Deus, evidência do seu cuidado por cada um de nós. Além disso, crer na história desse bebê é acreditar que Deus cumpriu a sua promessa de redenção. O apóstolo João, ele escreveu que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus, que veio libertar o homem do poder e da culpa do pecado. Acreditar na história desse bebê é entender que o impossível se tornou possível, porque nenhum ser humano por si só era capaz ou é capaz de se reconciliar com Deus. Jesus nasceu para ser o mediador entre Deus e os homens, como ensinado por Paulo ao seu discípulo Timóteo na sua primeira carta. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Acreditar na história desse bebê, na história do Natal, é entender que no mundo de tanto caos e confusão, existe esperança, porque Jesus é, como nós lemos, o príncipe da paz. E por fim, e eu não estou sendo exaustivo aqui, acreditar na história desse bebê nos leva a adorar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Na Bíblia nós lemos que os anjos, pastores e sábios adoraram o pequenino rei. E isso ilustra o que nós devemos fazer diante dos relatos históricos que estão escritos na Bíblia. Adorar Jesus é uma resposta apropriada ao amor de Deus por nós. Concluindo, resumidamente, o objetivo do Natal é celebrar o nascimento de Jesus Cristo, entendendo que Ele veio como o único e suficiente Salvador, oferecendo salvação, paz e esperança a todos que o recebem. É uma oportunidade para refletir sobre o plano redentor de Deus e responder com fé e gratidão. O Natal, ele nos convida a olhar além das árvores enfeitadas, além das luzes e do desejo de presentear e ser presenteado. O Natal nos convida a contemplar o maior presente que a humanidade já recebeu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, como nós já vimos. Então, ao refletirmos sobre o verdadeiro significado do Natal, nós somos desafiados a tomar uma decisão. Viver o Natal como um simples evento cultural ou abraçar a sua essência como um lembrete da graça divina, que nos alcança onde estamos e transforma as nossas vidas. Jesus nasceu para ser o Salvador, aquele que veio reconciliar o homem com Deus e oferecer uma nova e certa esperança. Não é simplesmente algo que talvez aconteça, vai acontecer. Que nesse Natal você não apenas admire a beleza da celebração, mas celebre a grandiosidade do plano redentor de Deus. Esse é o meu desejo e oração. É que esta data, dia 25 de dezembro, inspire fé,
gratidão e compromisso para que nós estejamos renovados de viver como testemunhas dessa verdade. Que Deus abençoe a todos nós. Um Feliz Natal. Mais uma vez. Senhor, obrigado por estarmos juntos e por essa, ainda que rápida consideração. Pensarmos nisso, Pai, para as nossas próprias vidas, as nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Pai, que nós nos aproveitemos, sim, de todos os aspectos bons que o Natal traz, mas nunca deixemos de lado o verdadeiro significado de que Jesus Cristo veio para morrer e para ressuscitar, mostrando, Pai, que fé nele é possível e por isso temos a vida eterna com o Senhor. Pai, que essa esperança nós também possamos compartilhar com aqueles que ainda desconhecem. Muito obrigado por tamanho amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.